Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma conversa significativa. O tema de hoje à noite é o significado do perdão divino. A questão do perdão sempre está associada a algum erro, algum pecado, né? E dentro da dimensão religiosa, né, já que a gente está falando de perdão divino, né, esse perdão está associado a um pecado. Quando nós falamos do perdão na dimensão humana, né, que tem o significado ah, da compaixão, de perdoar por sermos compassivos e entendermos a dimensão humana uns dos outros, né? Não está necessariamente ligado a um pecado, mas a alguma coisa equivocada que um ou outro, uma ou outra fizeram e que nós vamos ou não vamos perdoar, né? Mas o perdão divino tem uma característica interessante, porque ele sempre existe e ele sempre acontece. Então vamos tentar entender essa dinâmica. Mas eu me referi ao pecado, né? E eu, numa outra fala minha, eu já tinha falado, compartilhado algumas ideias sobre a ressignificação do pecado, né? E a gente ressignificar o pecado tem um sentido muito interessante, porque nós vamos à etimologia da palavra. E quando a gente vai à etimologia da palavra pecado, nós vemos que pecado, ele é um conceito encontrado em todas as escrituras religiosas, em todas as religiões ele aparece, né? E ele tem a etimologia vem de um lado do hebraico e do grego, mas ambas raízes da palavra pecado significam errar um alvo. Eu acho importante a gente falar sobre essa ressignificação do pecado para que a gente entenda então o que é o perdão divino, né? O pecado, se ele for entendido como erro de um alvo, ou seja, você tinha um objetivo, tinha algo a alcançar e você erra o alvo, o que é que você tem que fazer? Você tem que aprender. Se a gente pensasse, por exemplo, no arco e flecha, né? Errei o meu alvo na hora que eu puxei a flecha e estendi o arco. Se eu errei o alvo, eu preciso aprender a mirar de novo, né? Ajustar a minha mira. Ou seja, na vida, nós achamos que quando nós erramos, o erro é imperdoável. E, na verdade, o que Deus nos ensina é que os erros todos são perdoáveis, desde que você se proponha a ajustar a mira, o foco, passar por um processo de avaliação e dizer: opa, eu não mirei corretamente, deixa eu mirar corretamente. Então, quando a gente fala sobre o perdão divino, né, ele sempre está presente, por quê? Porque ele existe exatamente como uma compreensão do ser divino, uma compreensão da divindade, de que nós não somos perfeitos, que nós não somos absolutamente plenos de acerto, né? Nós sim podemos errar, e que nós estamos dispostos a recalcular a nossa mira, redefinir a nossa mira, refinar a nossa mira e acertar o alvo. Porque se pecado tem na sua etimologia, né, no seu significado essencial, erro de um alvo, quando é que eu erro um determinado alvo? É quando eu quero seguir uma determinada orientação divina, um determinado mandamento divino e eu não acerto. É imperdoável? Não, nada aos olhos de Deus é imperdoável. Volto a dizer, desde que nós tenhamos a decisão, o desejo, a determinação de reajustarmos, redefinirmos, reprogramarmos a nossa vida para que esse erro não aconteça de novo. E daí então nós vamos numa sequência de erros. Inclusive a própria justiça humana, ela prevê isso, né? Se você pagou por um determinado erro que você cometeu, se você comete um outro erro, o teu erro anterior já foi ajustado com a justiça. Então, nunca o réu ele só é tido como reincidente se ele vai estar reincidindo sobre um determinado erro de mesma natureza. Com o perdão divino é a mesma coisa. Ok, você errou, conserte. Realinhe a sua mira. Acerte o alvo.
Você realinhou, acertou e está tudo bem? Ok, bola para frente, vamos seguir a estrada. Opa, errei de novo. Mas errou em que alvo? Ah, é outro alvo, é outra questão. Não é mais o mesmo problema que eu estou levantando, que eu estou trazendo. Ok, então agora vamos de novo. E por isso que o perdão divino ele é ilimitado, né? Em todas as orações, e eu me baseio muito nas orações barrais, que são aquelas que eu mais faço, né? Quase que todas elas terminam dizendo, louvando a Deus e dizendo, ó tu que és o que sempre perdoa. Mas por que que Deus sempre perdoa? Ele sempre perdoa se nós queremos acertar o alvo novamente, ou seja, não errarmos no mesmo erro que nós havíamos cometido anteriormente. Não repetirmos a mesma lógica e a mesma mecânica equivocada. Bom, então, de um lado, nós já podemos ter uma definição melhor, né, do que é pecado e do que é o perdão. Agora, como nós somos, e aí as orações de novo vêm ao nosso socorro, né? Nós somos seres imperfeitos por natureza. Nas nossas imperfeições, nós provocamos erros de acertar o alvo, né? Então nós sempre vamos buscar o perdão divino. E buscar o perdão divino não é nada que deva nos envergonhar ou que deixe a gente ah, que nos sintamos humilhados, pelo contrário, né? O pecador sempre vai buscar a misericórdia da mesma forma que o rebelde busca a clemência. E isso é muito interessante, né? Porque Bahá'u'lláh, em um de seus textos, ele fala que quem ama verdadeiramente anseia pela tribulação da mesma forma como o rebelde anseia pela clemência e o pecador anseia pela misericórdia, pelo perdão. Ou seja, a nossa natureza imperfeita, no sentido que nós sempre temos algo a acrescentar no nosso caminho da perfeição, e de novo, não temos que ver a nossa imperfeição como uma falha, mas temos que ver a nossa imperfeição como um processo rumo à plenitude. Ora, se existe o ser pleno, que é o divino, e nós ainda não alcançamos essa plenitude, então nós somos perante o ser perfeito imperfeitos. E se nós somos imperfeitos, nós temos que buscar então acertar o alvo, né? Muito bem. Agora, como é que agem os iluminados, os seres santos, com aqueles que erram o alvo, que cometem o pecado, né? E Bahá'u'lláh, em outro texto dele, ele fala que, na verdade, os nossos pecados, né, eles são uma resultante do ego insistente. Ou seja, é o nosso ego, esse desejo de nós termos, de possuirmos, de acumularmos, de ah, seguirmos os nossos desejos, vontades e paixões, é o ego, né? Esse ego insistente é que é o próprio pecado. Em outro texto, Bahá'u'lláh diz que o ser, o ente mal, né, podemos dar o nome que queiramos dar, diabo, satanás, ou enfim, em cada perspectiva religiosa, uma denominação, mas o ente mal, na verdade, não é um ser externo a gente, ele está dentro da gente, ele é o nosso ego insistente, ele é o nosso maior inimigo, diz Bahá'u'lláh. Então, como é que a gente tem que se portar perante esse maior inimigo, que é o que faz com que a gente erre o alvo, cometa o pecado, né? Se, de novo, voltando à etimologia da palavra, pecar significa errar o alvo, então quem é que nos faz desviar a nossa atenção, a nossa mira, a nossa possibilidade de acertar o alvo, de fazer de acordo com aquilo que é a vontade divina e nós erramos? É o nosso ego. É o nosso desejo, é o nosso ego insistente. Agora, eu dizia, como é que agem os seres iluminados conosco, que somos aqueles que estão buscando acertar o alvo e vira e mexe, erramos e tentamos acertar de novo e vamos tentando corrigir a nossa mira, corrigir a nossa capacidade de acertar o alvo, né? Ah, o que Bahá'u'lláh fala é que ah, ocultar o pecado é a máxima, é o modus operandi
daqueles que são os seres iluminados. E ele diz que nós podemos e devemos emular, seguir os passos dele. Ou seja, quando nós ocultamos os pecados dos outros, quando nós não valorizamos os pecados dos outros, mas os vemos como tão humanos quanto nós e tão desejosos de acertar a mira, mas erram, né? Então, essa ocultação, essa colocar um pano por cima disso, e nós como indivíduos, não é o papel da sociedade como um todo, né? Porque Bahá'u'lláh diz que a sociedade ela é baseada em dois pilares, recompensa e punição. A sociedade. Nós não somos aqueles que vamos recompensar ou punir ninguém. São as instituições humanas que devem fazer isso. Nós, enquanto indivíduos, devemos ser ocultadores dos pecados dos outros. Ocultadores dos erros de acertar a flecha no alvo. Ocultadores da incapacidade essencial de cada um de nós de chegarmos a uma perfeição na nossa dimensão humana. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Porque nós humanos temos uma vista apurada e aprimorada para detectarmos o erro. Né? Vejam, por exemplo, que o que sai no jornal, na revista, é o jogo dos 7 erros. Descubra o erro, nós vamos atrás dos erros. Nós temos um tecido branco lindíssimo com um ponto preto, a primeira coisa que a gente vai ver é o ponto preto. A gente não vai ver o tecido branco. E tem também aquele relato bíblico, né, de quando Cristo caminhava junto com os apóstolos e passam por um cachorro morto que estava já em putrefação. O que os apóstolos dizem? Olha que cheiro horrível, nossa, que imagem horrível, essa carniça aqui. E Cristo diz, nossa, mas olha os dentes dele como são bonitos. Nós somos aqueles que olham o defeito. E Jesus Cristo nos ensina a olharmos a virtude. Dentro de todos esses defeitos, alguma virtude existe. Isso é ocultar os pecados, isso é ocultar o erro. Não olhar o erro, olhar a virtude. E se todos nós somos filhas e filhos de Deus, alguma virtude nós temos. Agora, não é o nosso papel a sermos aqueles que vão fazer valer a recompensa ou a punição. Isso é o papel da sociedade. A nós compete somente olharmos os dentes. E eu volto a dizer, não é fácil, porque a nossa natureza humana aparentemente nos conduz a queremos olhar o defeito. E é por isso que a gente detecta defeito em todo mundo. Volto de novo a palavras de Bahá'u'lláh. Ele diz que antes de apontarmos o defeito dos outros, nós temos que olhar os nossos próprios defeitos, porque nós nos conhecemos muito melhor do que conhecemos os demais. Então, esse balanço de que alguém jamais será perdoado é uma avaliação nossa do conjunto de defeitos que nós conseguimos ver. Porque Deus é aquele que sempre perdoa. Mas, ao mesmo tempo, muitos dos escritos sagrados também dizem que há certas condições em que Deus, quando se dirige à humanidade, diz: certas coisas eu não perdoarei. Então ele não perdoa a injustiça. Mas o que é injustiça? A injustiça é a repetição de um erro de mirar o alvo. Então existem nuances nessa questão do perdão. Ele sempre perdoa aquele que se volve a ele. Esse é o segredo de obter o perdão divino. Se nós nos volvermos a Deus e suplicarmos a Ele o perdão, ou seja, me ajude a acertar o alvo, suplicar o perdão não é eu errei, apague o meu erro. O meu erro é indelével, não se apaga, ele está lá, vai ser visto. Mas eu tenho que aprender com esse erro. E se eu consigo aprender com esse erro, então eu dou um salto para a próxima etapa. Então eu acesso o perdão divino quando eu me desprendo de tudo à minha volta, né? Foco no Criador, foco no Pai maior e digo, ok, me ajude a acertar o alvo. Me ajude para que eu não peque.
né? Ou seja, pecar é não acertar o alvo, não seguir aquele mandamento, não conseguir fazer aquilo que é melhor para mim, que não é melhor para Deus. Deus não ganha nada com as não ganha nada com as nossas boas ações e não perde nada com nossas más ações. Mas somos nós que ganhamos se nós conseguirmos reajustar a nossa mira e acertar o alvo, ou seja, seguir de acordo com aquilo que nos propomos a alcançar, né? Em algumas tradições religiosas e culturas religiosas, né, existe a busca do perdão através de uma intermediação com o terceiro, né? Mas nós não precisamos de um terceiro para que a gente alcance o perdão. Nós podemos nos dirigir a Deus, nós podemos dirigir ao nosso Criador e dizer: ok, me ajude a acertar a mira. Porque Deus não quer humilhação para a gente. Ele quer que nós possamos crescer, né? Ele quer que nós possamos desenvolver, que nós possamos ter pleno acesso, né, a, a, a toda a compreensão e todo o conhecimento. E para que nós possamos ter isso, de novo ele diz: olha, acerte o alvo, acerte a mira. E se você errar, não se preocupe, me peça, eu te ajudo a você aprender a fazer isso. Então, em resumo, o perdão divino ele nasce quando nós nos volvemos a ele. É como o sol, né? O sol brilha dentro de nossa casa desde que nós abramos as nossas janelas. Se nós não abrimos as nossas janelas, o sol não vai aquecer o interior da casa, não vai iluminar o interior da casa. Eu preciso me abrir à dimensão divina, pedindo então que eu possa ser iluminado, guiado, ou iluminada, guiada a acertar o alvo, ou seja, seguir as orientações divinas, não tropeçar nessa caminhada e reconhecer que quando eu tropeço, eu tenho a mão divina que pode me soerguer e dizer: ok, vamos lá, vamos aprender, vamos fazer isso da melhor forma. E esse é o nosso processo de evolução humana. O nosso crescimento se dá através de tentativa e erro. Agora, nós não podemos persistir nos mesmos erros. Nós precisamos seguir para nós que possamos evoluir, para que nós possamos crescer. E quando nós nos dispusermos a isso, o perdão divino, ou seja, aquela mão que diz: ok, reorienta desse jeito, assim você vai acertar o alvo, é esse perdão que nós queremos. O perdão não é um olhar crítico divino que nos acuse de sermos incompletos, incompetentes, que nós sejamos imperfeitos, e dizer: bom, aceito a tua imperfeição e mesmo assim então eu te acolho. Esse não é o perdão divino. O perdão divino é quando, como se nós ouvíssemos uma voz dizendo: parabéns, você errou e você quer acertar agora. Então vamos acertar desse jeito. Então, quando a gente ressignifica pecado, nós também ressignificamos perdão. O perdão é uma forma de nós podermos crescer. E nós temos que aprender com o perdão divino para que nós também aprendamos a perdoar os nossos semelhantes. Quando nós perdoamos os nossos semelhantes, nós estamos igualmente aprendendo a redirecionar o nosso alvo, a redirecionar a nossa mira. É isso.